Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Lorena Eltz e sejam bem-vindos a este canal de YouTube. Hoje a gente vai fazer uma coisa que eu gosto muito neste canal, que é ler os comentários de vocês, tá? Mas a gente vai fazer isso com um tema especial, com uma coisa inclusive sensível. Afinal, você já teve medo de fazer alguma coisa, por acaso aí, quando você tava querendo sair, querendo planejar uma viagem, querendo planejar sei lá, alguma coisa, você teve medo do que podia acontecer? Então, é basicamente isso que a gente vai falar hoje. Algumas semanas atrás, eu postei uma foto falando que eu ia viajar, inclusive fazer algumas viagens para São Paulo, e queria saber quais os medos que vocês tinham com relação a viagens, por que vocês tinham medo de fazer as coisas. E na verdade eu recebi respostas muito mais amplas do que só medo de viajar, então eu queria ir lendo e falando um pouco se eu já tive isso, se eu já senti, o que eu acho sobre isso, como que a gente poderia resolver. E eu queria ressaltar desde o início do vídeo aqui que esse é um vídeo pra gente ter um diálogo sobre medos que a gente tem, tá? E não um vídeo onde eu vou resolver os medos das pessoas, porque não é isso, cada um tem o seu medo e esses medos, eles são válidos pra cada pessoa. Então eu não tô aqui julgando o medo de ninguém, eu tô só pra gente conversar, ok? Queria começar o vídeo já com um aviso muito importante que me deram, que é sobre os quartos de hotéis. Basicamente, se você vai para um hotel e você é uma pessoa com deficiência que precisa de alguma, alguma coisa disponível no quarto que seja diferenciada, digamos, um banheiro acessível, um quarto acessível, uma cama acessível, enfim, qualquer coisa, você pode solicitar na hora da reserva, tá? Os hotéis, eles têm aí, por mais que não seja falado sobre isso, né? Eles têm quartos destinados para pessoas com deficiências, onde esses quartos eles têm a proposta de serem acessíveis, né? Se realmente todos são, não sabemos, mas você pode fazer essa solicitação na hora da reserva e aí já dá uma tranquilidade a mais, né? Ó, recebemos aqui a resposta da Yasmin, que falou que tem medo de saber onde tem hospitais e serviços de saúde por perto. Então, Yasmin, vou te dizer que esse também é um medo que eu tinha, na verdade. Em dezembro do ano passado, aconteceu uma situação de saúde comigo e eu não estava em casa, eu estava lá em São Paulo. O que eu fiz, gente? Eu já tinha uma lista dos hospitais que eu podia ir com o meu convênio, tá? Então aí eu acho que é interessante você ver onde é que você vai ficar quando você for viajar. E aí você vê por volta, né, o que é mais perto. Então, se você é do SUS, você procura os hospitais públicos que sejam ali por perto, que você possa ir. Dá uma olhada em qual que é o melhor, em qual que atende mais rápido, para qualquer situação de emergência você ter para onde ir. Eu sei que não é legal ou que é diferente a gente ir para um hospital que a gente não conhece, né? Mas eu tinha essa lista naquele momento ali em São Paulo e quando eu vi o hospital era na mesma rua, eu fui bem atendida e deu tudo certo no fim das contas. Então, saber onde tem os hospitais, eu sei que é uma coisinha chata muitas vezes, né? Mas que é interessante da gente dar uma pesquisada antes da viagem. Gente, queria inclusive ressaltar aqui um momento que eu esqueci de falar no início desse vídeo, que eu tô fazendo esse vídeo pra gente criar coragem juntos. Afinal, no fim do mês eu tô indo viajar, tá? Vai ser uma viagem de aniversário e vai ser minha primeira viagem internacional da vida. Eu tô com medo, sim. Estou ansiosa, sim. Fiz todos esses passos que vou passar aqui pra vocês hoje, mas mesmo assim estou com medo. Então, eu tô querendo fazer esse vídeo pra gente conversar mesmo e dialogar sobre essas coisas que a gente sente, que é normal quando se a gente tem uma deficiência, uma doença, enfim, limitações das mais variadas, a gente vai sentir medo
na hora da viagem. A Mariana já falou uma coisa mais específica, que é passar mal longe do meu médico. É aquele apego que a gente tem, né, gente? Que só o nosso médico vai nos tratar bem. Às vezes, realmente, a gente tem um médico tão bom que a gente não quer que outro médico nos atenda. Eu sei como é isso, porque o meu médico também, eu amo ele de paixão. Mas como eu falei, passei por uma situação de emergência em São Paulo e aí eu tive que abrir mão disso. Eu tentei explicar ao máximo o que eu podia para o médico que me atendeu. Eu também tinha um atestado, eu acho que isso é importante para qualquer pessoa, tá? Se você tem uma doença, se você usa os remédios continuamente, então assim, sempre tem um atestado falando o que você tem, o que já foi feito, quais suas alergias. Eu acho isso importantérrimo, tá? É muito importante ter esse papel e eu acho que já dá uma tranquilidade saber que o seu médico escreveu aquilo ali e numa situação de emergência você pode apresentar para qualquer outro médico que pelo menos ele já vai saber um pouco sobre você. Pode ser uma solução, Mariana, mas eu entendo esse apego que a gente tem. É brabo. Alimentação para restrições em geral. Olha, então, gente, se você tem uma alimentação com restrições, que isso implique, né, num CID ali, então, muito provavelmente, para você conseguir esses direitos que eu vou falar agora, você tem que ter um CID, você tem que ter uma doença comprovando, não é só tipo, não quero comer carboidratos, não pode muito ser isso, tá? Tem que ser uma coisa ali, por exemplo, eu tenho intolerância à lactose, então eu não posso comer nada que tenha lactose. Eu tenho alergia a leite, não posso chegar perto do leite, alergia a glúten, doença celíaca. Essas restrições, elas são de um CID mesmo, né? Então, é legal que você tenha novamente, Jéssica, um laudo falando sobre sua restrição alimentar. E aí você leva a sua comida que você pode comer, apresenta no lugar que você vai entrar, seja num evento, num show, num teatro, num lugar que normalmente vai servir comida para outras pessoas. Eu sei que você tem o direito de levar a sua também. Agora, se for num lugar que ninguém vai comer, aí talvez tem que ver ali se seja uma questão de que você tem que comer de tantas em tantas horas. Isso tudo você pode ter um laudo explicando e aí entrar com a sua dieta restrita, tá? Eu sei que o ideal seria que a gente encontrasse lugares que vendessem esse tipo de comida. Comida sem glúten, comida sem lactose, né? Comida vegana, mas infelizmente ainda não é o que a gente encontra, então por isso que eu tô dando a dica de muitas vezes a gente levar o que a gente sabe que a gente pode comer. Isso é melhor do que muitas vezes depender de restaurantes que às vezes até falam que não tem glúten, mas na verdade tem, né? Bianca falou que fica preocupada em viajar só de avião porque não alcança os bagageiros e queria fazer sozinha. Bianca, eu sinto a sua dor, Bianca. Eu também não alcanço o bagageiro. Eu sempre tenho que entrar no avião com a mala, assim, já naquele constrangimento, sabendo que eu vou ter que pedir pra alguém. Às vezes uma boa alma aparece e já coloca pra mim sem nem, assim, discutir. Mas às vezes eu tenho que ir na aeromoça pedir. Já aconteceu da aeromoça ser grossa comigo, das pessoas serem grossas quando eu pedi. E aí passar por aquela situação. E o pior nem é colocar. O pior é na hora de que todo mundo tá ali correndo pra ir embora e você não alcança sua mala pra pegar. E você tem que pedir pra alguém que tá ali correndo pra pegar a sua mala, por favor. Eu entendo, Bianca. E é por isso que muitas vezes eu evito de levar uma mala de mão. Eu tento levar só tudo na mochila e despachar a outra, porque pelo menos no despacho de bagagens eu consigo alcançar. Letícia falou que tem TDAH e dislexia, então quando viaja morre de medo de perder carteira, celular, chaves. Bom, Letícia, eu não tenho nenhum desses dois transtornos, então não posso falar por você, né? Mas eu acho que o que eu faria nessa situação, porque eu também tenho muito medo de perder minhas coisas, é sempre deixar um lugar reservado, separadinho para essas coisas. Eu sei que às vezes a gente tem mania de jogar a carteira em qualquer bolso, deixar o celular num bolso,
ou deixar as chaves penduradas em algum lugar, mas eu recomendo que sempre tenha uma bolsinha. Eu gosto de levar aquelas bolsinhas pequenininhas para colocar justamente isso, carteira e celular, sabe? Porque daí eu sei que vai estar ali separadinho e eu não vou perder. Mas claro que às vezes pode acontecer de deixar em cima. Já aconteceu de eu levantar da cadeira do aeroporto, sair andando e meu celular ficar, entendeu? Então, às vezes pode acontecer. Eu entendo esse teu medo, mas eu acho que às vezes com treinos, sabe? Se você criar um lugar-chave que sempre faça você se lembrar que as suas coisas estão ali, talvez você consiga de alguma forma driblar isso e conseguir achar na hora que você estiver preocupada. Mas, gente, viagem é sempre assim, a gente sempre acha que tá esquecendo tudo. Então, eu entendo você. Por conta da perna mecânica, eu ando devagar, então me sinto segura, tenho medo de ser assaltada. Gente, a gente precisa falar sobre como pessoas com deficiência estão vulneráveis no mundo, tá? Porque muitas vezes a dificuldade na locomoção também implica em fatores como esse. Mulheres com medo de andar na rua sozinha, mulheres com medo de ser assaltada, ou enfim, no geral a gente tem medo de ser assaltado, porque se a pessoa tá andando mais devagar, acaba sendo vista como um alvo mais fácil. Então, eu entendo, eu acho que nesse caso talvez tentar uma viagem com outra pessoa que possa te ajudar nisso. Às vezes, gente, eu sei que a gente quer viajar sozinha, fazer tudo sozinha e sou dona de mim, mas pra gente começar a treinar e chegar nesse nível de viajar sozinha, a gente precisa primeiro fazer as coisas com outras pessoas, às vezes nos ajuda. Eu, por exemplo, nesse momento vou viajar com a minha mãe. E eu acho que eu não conseguiria ir para outro país se eu fosse sozinha, sabe? Então é o que me mantém segura no momento e é o que eu vou fazer. Sou celíaca e preciso ter uma organização sempre para me alimentar de forma segura. Eu entendo. Ela tem inclusive, um Instagram que chama Não Contém Glúten. Vamos lá depois olhar porque parece interessante. A Vitória mandou 2 coisas. Tenho diabetes, pensa se vai ter alimentos que posso comer, quanto de remédio vou levar, se vai ficar bem acondicionado minhas insulinas para não estragar, principalmente se for um lugar quente. Então, Vitória, com remédios que você precisa manter refrigerado, eu sei como é porque eu já passei por isso, eu também já tive uma época que eu fazia injeções, então eu precisava levar essas injeções comigo, e o que eu fazia era colocar numa bolsa térmica com aqueles gelos específicos para medicação mesmo, e assim, tentar ao máximo, né, fazer com que o meu trajeto durasse menos do que um tempo de descongelamento aí, digamos umas 8 horas sem estar na geladeira, é um tempo máximo que a gente pode ficar. E a outra coisa que você falou sobre quanto de remédio você pode levar, então, eu sempre levo todos os remédios de tudo, sempre levo uma cartela cheia para ter realmente a quantidade, sempre levo minhas receitas também comigo. Isso normalmente não é pedido, tá? Mas é interessante a gente ter junto. Medo dos funcionários não terem um treinamento para ajudar a PCD. Você sente isso? Sim, eu sinto. Inclusive no Lollapalooza eu senti que ninguém ali estava preparado para receber pessoas com deficiência. Isso foi uma coisa que me machucou demais, porque não me senti bem-vinda no lugar. Esse é um sentimento muito ruim que a gente ainda tem que batalhar bastante para não se sentir assim, mas que também não é uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade das outras pessoas. E, enfim, é um caminho longo ainda. Tenho medo de que o alojamento não tenha cozinha para fazer comida sem proteína. Olha aqui, mais uma questão alimentar. Então, vamos lá. Eu também tenho coisas que eu prefiro cozinhar e que eu sei que se eu vou ficar muito tempo num lugar, eu não posso ficar sem cozinha. Então, tenta sempre procurar lugares que tenham cozinha. Normalmente, esses alojamentos, eles têm uma cozinha, porque normalmente é uma casa grande que recebe pessoas. Mas, se você vai alugar um lugar, por exemplo, um hotel, ele normalmente não tem cozinha. Alguns têm, mas a maioria não. Então, talvez seja mais interessante para você alugar um Airbnb, um apartamento mesmo, esses de poucos dias,
para que você possa ter uma cozinha. Confere lá se tem tudo que você precisa e aí você faça a comidinha. Não sei regras sobre meu oxigênio. Então, Carol, eu não uso oxigênio, então assim, não posso te dizer muitas coisas sobre, mas eu tenho amigas que usam e eu sei que elas têm baterias portáteis que elas levam junto com elas. E existe uma máquina de oxigênio que é mais portátil do que o cilindro mesmo, e que daí você consegue fazer viagens, você consegue fazer outras coisas só carregando uma malinha de mão. Então, dá uma informada aí sobre esse tipo de equipamento também, porque existem sim equipamentos para pessoa com oxigênio se locomover de uma forma mais compacta mesmo, que tu consiga levar tudo com bateria, sempre funcionando e vai dar tudo certo, tá? Tenho medo de desmaiar, eu tenho anemia grave. Então, acho que aqui nesse caso, uma coisa que é importante ressaltar e que eu tenho isso como emergência, eu tenho às vezes muito problema com cortisol. Então, eu preciso em momentos de tensão ou que eu fico ansiosa, eu preciso tomar mais corticoide. Isso é uma coisa que eu já sei por orientação médica, ok? Então, o que eu diria aqui, Keren, é que você poderia ver com o seu médico o que você pode fazer com esse medo de desmaiar, né? Como que você pode evitar um desmaio? Se você tem anemia grave, será que tem algum remédio que você pode ir suplementando enquanto você viaja para não acontecer esses imprevistos? Mas, gente, tem coisas que às vezes vão acontecer e, assim, vai ter gente para nos auxiliar, vai ter gente para nos ajudar. A gente também tem que acreditar que existem pessoas boas no mundo e que vão nos ajudar ali naquele momento. Eu acho que o medo de que uma coisa pode acontecer, ele é muito relativo, porque pode acontecer muita coisa. Você tá falando do medo de desmaiar, mas você pode, sei lá, tropeçar e cair, você pode ser assaltada, como citaram aqui. Então, esses medos que são de coisas que a gente não sabe se vão acontecer, acho que o que a gente pode fazer é nos prevenir ao máximo para que aquela coisa não aconteça. E aí o resto é com o destino mesmo, não vai ter jeito, a gente vai ter que lidar com as possibilidades que estão aí no mundo todos os momentos, né? Eu tenho medo de ter uma crise de dor nas viagens. Bom, aqui eu acho que eu diria a mesma coisa, pode acontecer, então é interessante sempre você ter medicamentos para eventuais coisas diferentes mesmo, gente. Acho que numa viagem a gente tem que ir com remédios preparados para coisas diferentes, porque como a gente vai viver emoções diferentes, a gente não sabe como o nosso corpo pode reagir. Então é muito importante a gente ter remédio a mais para isso. Se você toma sempre um remédio para dor que você já está acostumada, tenta levar um mais forte para caso você tenha uma crise mais forte, uma crise diferente. Pede orientação aí do seu médico do que você pode fazer, fala para ele que você está com medo de ter uma crise de dor e com certeza você pode conseguir uma orientação para isso e pelo menos estar mais preparada, digamos assim, sabe? Eu tenho medo de ter crises de ansiedade e pânico, até mesmo em curtas distâncias. Eu também tenho esse medo. O que eu faço sempre é tomar uma dose normalmente maior de calmante mesmo, para eu conseguir controlar as minhas crises. Mas isso você precisa ver com a psiquiatra, porque tem sim, gente. Pessoas com ansiedade e pânico, é o meu caso, tá? Eu sei como é, a gente vive muito trancado dentro de casa por medo do que pode acontecer. Mas a gente tem sim que sair e enfrentar isso. Então, a única coisa que eu posso te dizer é que vai ter que sair da mesma forma e talvez sim você tenha uma crise fora de casa, como aconteceu comigo lá em São Paulo no ano passado. Eu tive uma crise de pânico e eu não tava em casa, eu não tava com meu médico, mas eu tive que lidar com aquilo e, enfim, eu consegui receber atendimento e eu tenho certeza que você pode conseguir também. E pelo menos você vai ter ido, sabe? Não ter cinto de extensão na cadeira de avião. Então, o que eu sei, né, é que você pode solicitar esse cinto de avião de extensão pro cinto do avião ali. Realmente os cintos de avião não são nada acessíveis nem um pouco. Então, eu gostaria de dizer, Tati, que se não tiver no avião
um cinto de extensão para você disponível, você inclusive cabe um processo aí, ok? Porque é obrigatório a disponibilização de extensão de cinto de segurança. Todo mundo precisa usar o cinto de segurança, então não faz sentido que algumas pessoas não consigam usar pelo tamanho que o cinto foi feito. Então, por favor, corre aí atrás, mas eu sei que solicitando com a aeromoça sempre é para ter ou sempre vai ter. Ok? Pilha do meu aparelho acabar e eu não tiver com uma reserva. Então, Sophie, aqui entra a mesma coisa lá do oxigênio, tá? Existem esses equipamentos mais compactos, provavelmente você já tem, porque você tá falando aqui do aparelho. E aí, o que eu posso recomendar para você? Levar muita pilha com você, levar bateria reserva, recarregar tudo antes. É a mesma coisa que um celular, que também não dá para acabar a bateria. Então, é basicamente isso que eu posso dizer. A gente tem que sempre nos prevenir para evitar o máximo dessas coisas acontecerem. Por último, temos sou surda e em voos, hotéis, todo lugar não tem nada adaptado, as pessoas não têm paciência. E eu queria terminar com essa mensagem aqui, porque eu acho que aqui não cabe nenhuma ajuda minha. Cabe realmente uma provocação de por que a gente vive num mundo onde essas pessoas são simplesmente esquecidas, tá? Quando a gente chega num lugar e existem pessoas que não conseguem se comunicar com você pelo fato de você ter uma deficiência, eu acho isso, assim, um retrocesso enorme em questão de acessibilidade. Então, eu espero que logo existam mais coisas adaptadas para pessoas surdas, cegas, enfim, com todos os tipos de deficiência conseguirem acessarem esses locais. Ah, mas essas pessoas são minoria, elas quase não frequentam o meu hotel. Pois é, querido, elas não frequentam porque elas não vão conseguir nem fazer um check-in com a recepção que vocês têm, que não é acessível, entendeu? Então tá aí o motivo das pessoas com deficiência não saírem de casa. É porque elas não encontram acessibilidade para elas. Esses lugares precisam ser questionados e a gente precisa falar sobre isso. É com isso que eu termino meu vídeo de hoje. Brava, porém esperançosa de que um dia a gente vai ver outra realidade, tá? E é isso, gente. Obrigada por todo mundo que compartilhou seus medos comigo. Eu também tenho vários medos, mas a gente vai enfrentar cada um deles nos vlogs de viagem que vão ter aqui, tá? E nos vídeos que eu pretendo fazer. E também depois contando o que eu achei de passar 10 dias fora do Brasil, tá? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar aqui embaixo e também de deixar o seu comentário me falando qual o seu medo na hora de viajar. Um beijo da Lori e até mais. Tchau!